A Zenit tem 6 anos, e de 6 anos para cá o que a gente preparou foi uma cultura de vendas mesmo. Cultura de vendas no sentido de que a gente tem uma advogada lá, que já deve ter, inclusive deve estar aí, a Mayara. Ela não vende, ela é advogada. E mês passado ela fez 5 vendas. Porque a cultura da Zenit é vender. O que a gente faz é vender. Ah, mas vocês registram marca, não é isso? É isso. Mas para a gente registrar, a gente primeiro precisa vender. E isso é com todo mundo. O Danilo comentou que ele corrige postura e ajeita as costas das pessoas com cadeiras de qualidade, o que é verdade. Ano passado a gente ganhou uma no sorteio, né? E é muito boa. Só que para ele conseguir oferecer esse conforto para mim, eu preciso comprar a cadeira. Ou ganhar. Inclusive eu queria ganhar outra, daquela pessoa de duas. Então a gente precisa vender. E como que a gente faz para vender? A gente precisa ter um processo de vendas. Então o que eu preparei só foi uma colinha que eu mandei para o Pedro, de tópicos que eu falaria aqui. O primeiro deles é estruturar o processo de vendas. O que é estruturar o processo de vendas? É saber como que vocês vão vender, para quem vocês vão vender, o papel de cada um. Quem aqui tem equipe de vendas na empresa de vocês? Equipe grande de vendas? Às vezes não precisa ser, às vezes é uma pessoa só. Já uma equipe pode ser grande, se vender bem, né? E por que é importante saber se a pessoa tem uma equipe de vendas? Para que cada um tenha o seu próprio papel. Existem alguns papéis no processo de vendas que eu não gosto de termos em inglês, então, enfim, são os BDRs, os SDRs, os closers, e eles têm papéis importantes ali. Eu não gosto de termo em inglês porque a gente está no Brasil, né? Então eu vou traduzir isso de uma forma mais fácil. Mas, enfim, o BDR e o SDR, inclusive, eles se confundem muito. Faz a mesma coisa, a origem é diferente, mas qual que é o papel dele? Não é vender. E ele é um vendedor, ele está dentro do processo de vendas. Ele qualifica aquele perfil. Então, supondo que eu sou um SDR, eu quero vender para a Mayara o processo de registro de marca. E o Mesac é o meu closer, que a gente vai falar depois. Quando eu entro em contato, quando eu consigo fazer o contato com a Mayara, eu não vou vender para ela de fato. Eu preciso entender que o SDR ele precisa existir não para vender, mas para entender se ela está no momento de compra dela. Como que eu faço isso? Então a Mayara pode ser um lead meu ou pode ser uma prospecção. E aí que vai diferenciar o BDR e o SDR, né? Algumas pessoas falam que o SDR ele qualifica leads, que são leads, pessoas que chegaram para mim. Então a Mayara entrou no meu site, preencheu um formulário, ela é um lead meu, e se eu sou SDR dela, eu vou qualificar ela. Se diferente disso, eu vou captar ela, eu, Paulo, vou colocar no Instagram lá, Filmmakers Botucatu, no Google, sei lá, eu vou encontrar a Mayara, e aí eu vou qualificar ela, eu sou um BDR. Então os papéis se confundem, eles são qualificadores do processo de vendas. Então se eu sou esse papel e estou conversando com a Mayara, eu não vou vender para ela. Por muitas vezes ela vai falar assim, Paulo, mas quanto custa? Calma, não é o momento de quanto custa, eu preciso entender se você está no seu momento de compra agora. Então esse é o papel do SDR, é conversar, falar, ô Jonas, me conta mais sobre a Visionize, como é que ela é, quanto tempo ela existe, qual é o tamanho da sua equipe, essa marca é importante para você, de onde surgiu esse nome. Eu entendo o porquê que se você precisa registrar. Eu entendo se você está naquele momento mesmo de comprar isso, né? Porque, embora todo mundo precise para evitar sabores com a marca, nem todo mundo está no momento de compra. Ponto, é isso, assim, com tudo, né? Com a cadeira também funciona assim. Puta, eu posso ver uma cadeira mágica lá, que ela trabalha por mim, mas talvez eu não esteja no momento de comprar ela. Às vezes ela custa 20 mil reais e eu quero comprar uma de 600. Então é importante o SDR fazer esse papel. E ele faz isso coletando informações. Só que ele não vende. Ele está no processo de vendas, mas ele não vende. Por quê? Porque ele precisa passar o bastão para alguém que vai vender. Então eu fiz o papel de SDR. Eu entendi que a Mayara tem uma agência, a agência é o nome dela, ela faz tal coisa, é a agência de determinado tamanho, ela usa essa marca porque é o nome dela, essa marca é importante para ela, ela não pode trocar, ela já tem determinados clientes. Eu entendi isso e agora ela quer comprar. Não é hora de comprar ainda, eu vou passar você para um closer, que é o fechador de vendas, por isso que eu não gosto de termo em inglês, o fechador de vendas. E aí eu passo esse bastão para o Mesac. Então eu agendo uma reunião agora sabendo o que ela precisa, sabendo o que ela quer e que ela pode. Aí eu agendo uma reunião para o Mesac, porque ele é o closer, é o fechador. Ele é mais qualificado para fazer isso. Não que ele seja melhor que o SDR, mas ele é mais qualificado para fechar, para vender. Por que eu faço isso para ele, não ele faz? Porque eu evito que ele atenda pessoas que não estão no momento de compra, eu vou economizar tempo para ele. A gente faz isso na Zenit? Não, a gente não faz isso. Não dessa forma. Por quê? Porque a equipe nossa não é grande, é uma equipe de 6 pessoas. Então, se eu destinar 3 pessoas para fazer isso e 3 para fechar, eu estou reduzindo minha equipe pela metade. Talvez a produtividade aumentasse. Não sei, talvez.
Mas como que a gente faz esse mesmo processo sem ter um SDR? O Mesaco é o próprio SDR. Então antes, a hora que a pessoa preenche no site e vira um lead, ele não chega falando, olha, custa 2.590, pode ser em 12, a sua marca está disponível. Não, ele não faz isso. Existe um processo de vendas em que ele vai conversar com a pessoa, ele vai coletar informações, coletar de onde veio a marca, quanto tempo tem a marca, se a marca já tem um logo, ele vai coletar um monte de informações para depois ele perguntar, Mayara, você conhece o processo de registro de marca já? Não, não conheço. Quanto custa? Então, primeiro eu vou te apresentar o processo. E aí a gente apresenta o processo para a pessoa, para que ela saiba as fases que esse processo passa, o tempo que esse processo demora, para onde ele vai, quanto custa, as taxas, que tem taxas para pagar, para depois disso falar assim, Mayara, agora você entendeu como funciona? Entendi. Então vou te apresentar a proposta da Zend. E aí ele apresenta a proposta e tenta fechar. Veja, ele fez o papel dos dois. Ele foi o SDR, ele coletou informações, e foi o closer porque ele tentou fechar. Por que é importante entender os papéis mesmo que uma pessoa só faça isso? Para que você apresente a proposta no momento certo. Se a gente pegar, vou pegar o meu serviço é um serviço difícil de vender. Embora o sino toque bastante, é um serviço difícil. Primeiro, porque a pessoa não dá importância. Eu acabei de dar um exemplo numa pauta que é da Mayara. A Virgínia é influenciadora. Eu acho que ela tem R$ 2.590 para registrar a marca. Ela lançou uma marca sem registrar e perdeu a marca. Por quê? No Dia das Mães, cara. Por quê? Porque não deu importância. E é a segunda vez que ela faz isso. Ela já perdeu a primeira marca, que era, eu não sei qual era, mas virou e-pink. Então, as pessoas não dão importância para o meu serviço. Então é um serviço difícil de vender. Fora isso, às vezes a pessoa tem interesse, sabe a importância, mas não tem o dinheiro. Então o meu serviço é um serviço duro de vender. Se eu só apresentar a proposta, fazer só o papel do closer, se eu pular o papel do SDR, qual que é a dificuldade? Aí é só preço. Aí é 2.590 e se a pessoa colocar no Google, ela acha por 549 o mesmo serviço. Só que é o mesmo serviço se vê preço. Se vê o que a gente faz, como a gente faz, o quanto a gente já fez, aí não é, aí é valor. Então o papel do SDR é importante por isso. Para que entenda o que a pessoa precisa, como a pessoa precisa, para depois tentar fechar a venda, para tentar fechar no momento certo. Tem gente que não vai estar no momento. Aí você não tenta fechar? Putz, você pode até tentar, a gente tenta. Mas, meu, aquele cara não vai fechar. Aí a gente vai nutrir ele. Por isso que é importante um processo. Então, você entendeu as fases do processo, depois é aplicar, por mais que seja um só. O que é nutrir ele? O closer tentou fechar, fazendo o papel do closer, o mesmo cara no nosso caso ali, né? Não fechou? A maior parte das pessoas não fecha. 80% das pessoas, aproximadamente, pelos nossos ali, fecham depois do quarto, do quinto contato. Então, por que eu vou só tentar fechar e ir embora? Por isso é importante um processo de vendas. A gente tem uma cadência de follow-ups, de retornos ali. Não gosto de termo em inglês, mas fica usando termo em inglês. De retornos. A gente tem uma cadência disso. A gente faz isso sempre do mesmo jeito. Então a gente pegou umas coisas, a gente tem uns números ali. Então a gente faz o primeiro contato, o SDR. Se evoluir, já faz o papel do closer ali mesmo no primeiro contato. Provavelmente esse cara não vai fechar ali. Aí a gente retorna no dia seguinte, depois de 2 dias. Depois sempre do próximo. Então a gente retorna, dia 1, fez o contato. Dia 2, retorna. Dia 4, a gente retorna de novo. Dia 11, a gente retorna de novo. E dia 18, a gente retorna de novo. Tem gente que a gente retorna mais do que isso? Tem. Mas a regra não. Meu, deu 18 dias, esse cara não vai fechar. Esse cara não vai fechar. Fala assim, isso é básico, todo mundo faz isso. Eu garanto, sem apontar, garanto que a maioria aqui não faz essa cadência de retornos. Porque as pessoas atendem e se a pessoa não comprou, não retorna, pô. É assim que as pessoas fazem. E isso é uma coisa que a gente estruturou na Zend desde sempre. Desde que a Zend era eu. Eu sentava na sala de casa e eu fazia o atendimento, eu fazia o registro, eu fazia o pós-venda e a cobrança. E sempre tive organizado no CRM, que a gente usa um CRM, que é um software para gestão de contatos, né? De vendas ali. Então eu sempre usei, desde sempre. Porque eu sempre retornava no tempo certo. E as pessoas não fazem isso. Isso faz a diferença. Como eu falei, a gente sabe ali que a maioria não compra no primeiro contato. Puta, isso é certo. A gente sabe que a maioria vai comprar dentro dos 15 dias. Então, assim, eu não paro no primeiro contato e eu não passo de 15 dias. Eu faço 18 por conta da matemática nossa ali. Mas 25 dias eu não vou chamar esse cara. Porque alguns fecham. Alguns fecham depois de 6 meses, fecham. Mas é a exceção. Aí, quando eu dedico o tempo meu, esforço meu com a exceção, eu não consigo atender bem o novo. A gente mudou muito dos últimos tempos por conta disso. A gente ficava com um contato ali, às vezes 6 meses, cara, para fechar. Aí desses aí eu fiz um percentual.
90% dos nossos... Eu peguei números desse ano, isso é número certo. 90% dos nossos contratos desse ano fecharam nos 15 primeiros dias. Por que eu vou ficar chamando o cara para fechar 10%? Representa muito pouco e me toma muito tempo. Então, o processo de vendas, ele facilita muito nisso. Porque você... E primeiro, facilita, você vai vender mais tendo um processo. Segundo, você vai ter a mesma qualidade. Então, o Mesac que está aqui hoje, mas a gente tem outros vendedores. Qualquer um que for atendido na Zenit ali, vai preencher o site, vai cair para algum dos 6, vai ser atendido do mesmo jeito. Claro que cada um com a sua própria personalidade, né? O Mesac tem uma personalidade mais ligada, de falar, de ser amigo. Tem gente que tem uma personalidade mais retraída, mas o atendimento vai ser o mesmo, vai ser a mesma sequência. Vai atender, entender, explicar e oferecer. E depois vai ter a cadência de retorno com qualquer um que cair ali. Isso só é possível com um processo de vendas estruturado e escrito. Se não está escrito, não adianta. Então a gente tem um script para isso, a gente preparou para isso. E para a gente funciona e funciona para todo mundo. Né? Ponto. Então o processo é importante, tem que ter. Fora isso, é importante estabelecer quais são as formas de contato. Por exemplo, o Jonas, acho que você atende Brasil inteiro também, né? Mas você consegue atender Botucatu muito. Tem muita gente em Botucatu que não faz tráfego pago. Ponto. Você tem muito cliente aqui, o Mar Azul está aqui, né? Então você consegue atender presencial. Presencial é o atendimento. Vai fluir melhor. Das reuniões que a gente marca presencialmente aqui, a maioria fecha. Porque a pessoa dedicou tempo para estar aqui. A pessoa não vai chegar aqui e ficar conversando com você aí no celular. Ela vai estar olhando para você, prestando atenção no que você está falando. Ela vai dedicar esforço para aquilo ali. E não é perdido. Vai valer a pena. Para a gente não dá para atender presencialmente todo mundo. Porque a gente atende Brasil e a minoria é Botucatu. Então a gente tenta forçar não, convidar para uma videochamada. Porque a videochamada não é o presencial, mas tá ali, né? Por um tempo na pandemia foi o presencial nosso. Então a gente passa para videochamada, porque funciona muito bem. A maioria aceita? Não, a maioria não aceita. Mas os que aceitam, compram. Então isso faz parte do nosso processo ali. Qual que é o meio que eu vou chamar esse cara? Se for da região, é presencial. Se não for da região e a maioria não é videochamada. A maioria não quer, é telefone. Por que no telefone? E eu odeio atender telefone. Eu sou um cara que odeio telefone. Mas se eu me importo, eu ligo. Então se eu conseguir trazer o cara pro telefone, ele se importa. Faz diferença. E no telefone ele não consegue falar com duas pessoas. É eu e ele. Ele pode dar pouca atenção, mas é eu e ele. Então faz diferença. Então tenta no telefone. Sempre faz diferença. Não é à toa a gente recebe ligações, por exemplo, eu recebo um da Claro, para mudar o plano. É muito. Fala, puta que pariu, que encheção de saco. Como que só irrita, mas não funciona, né? Funciona. Irrita a gente, mas alguém compra. Irrita a gente, mas alguém compra. Esses dias eu odeio isso. Odeio. Esses dias eu recebi uma ligação da TIM e eu mudei. Eu falei, agora eu vou para TIM. Só não consegui porque a Claro não me atendeu para portabilidade. Mas eu comprei, não consegui entregar, né? Então, uma hora funciona. Você só precisa conseguir falar com a pessoa que está interessada. E a pessoa só aceita falar no telefone se ela estiver interessada. Eu vou fazer um procedimento Como eu falei, eu odeio o telefone. Um exemplo melhor, minha esposa é pior do que eu. A Nanda não fala no telefone por nada. Já cheguei um dia de estar trabalhando à noite e falar assim, Nanda, pede uma pizza, daqui a pouco eu chego em casa. E eu chegar lá não pediu, porque a pizzaria não respondeu o WhatsApp. Falei, puta, liga, cara. Não liga, eu não gosto de ligar e não liga. Aí esses dias ela teve um contratempo médico. Eu tenho uma menininha que pegou e bateu com a unha na córnea, no olho dela, acho que é córnea, retina, sei lá. E lascou. E aí ela não aguentava de dor no olho, não aguentava de dor no olho. E aí ela ligou pro oftalmo. Por quê? Porque daí era importante. Então, se o oftalmo ligasse para ela naquele dia, ela ia atender? Ia. Se ligasse 3 dias depois medicada, ela ia atender? Não ia. Então, o grau de importância faz diferença. Então, se a gente conseguir levar para ligação, é igual a videochamada, é difícil, é. Mas se vai, compra. Não deu na ligação, eu não atendo? Não, aí vai pro WhatsApp, pô. Tem gente que vai querer ser atendido pro WhatsApp. Mas precisa entender que no WhatsApp a atenção é pequena. A pessoa vai estar falando com você com 10. Tem gente que eu não respondo no WhatsApp e é importante. Tem gente que eu não... Esses dias, eu recebi uma mensagem de um cara que estava resolvendo... Há uns 2 anos eu comprei um apartamento de um negócio e tá enrolado. Não consegui transferir por uns problemas aí. E o cara resolveu o problema. Ele mandou mensagem para no cartório, marcou no cartório e eu não vi a mensagem.
Quando ele me ligou, falou, Paulo, tô no cartório, tá na mensagem. Eu falei, tá bom, eu fui no cartório errado, porque eu não via a mensagem, não achava. Então, o WhatsApp, ele demanda pouca atenção, as pessoas não dão atenção. Ah, mas se ele estiver interessado, ele vai dar atenção, mas também vai atender. Tenta na ligação. Pra gente, a regra é essa. Presencial, se der, nunca dá. Videochamada, se der, às vezes dá. Ligação, se der, mais vezes, mas também às vezes não dá. WhatsApp, por último, e-mail. Por e-mail, a gente manda as comunicações, o Felipe é cliente nosso, e reclama de receber e-mail. Ele é cliente nosso, a gente manda informação do processo dele e ele reclama de receber o e-mail. Então, e-mail é o último caso. Quando que a gente usa o e-mail na Zenit? Quando a pessoa fala, manda por e-mail, esse cara não vai comprar, esse cara não vai comprar. Ou quando o telefone está errado. Aí não sobra outra opção, é o e-mail que sobra mesmo, né? Mas do resto a gente tenta não usar e-mail. Eu, como sou do jurídico, não faço vendas, eu uso mais o e-mail. Porque esses e-mails que a gente manda de andamento processual, o cliente recebe, aí eu acabo respondendo. Quando o cliente manda mensagem, eu mando e-mail, né? Mas no geral a gente não usa. Então, recapitulando aqui. Primeiro, estrutura o processo. Como vai ser cadência de contatos. Segundo, estrutura como serão essas abordagens. Se possível, para quem tem um negócio local, presencial faz muita diferença. Como eu falei, eu não preparei, mas eu fiz uma colinha de anotação. Um outro ponto que para a gente fez muita diferença é entender os números. Eu até adiantei um pouco disso aqui. A gente sabe quanto tempo... Por que a gente sabe que o lead para mim é 15 dias? Porque a gente entendeu os números. E aí a gente tem os números mesmo. Isso não é da minha cabeça aqui agora, não é número. Eu peguei os fechamentos desse ano. Esse ano que a gente mudou isso até. Peguei e falei, puta, a gente tá perdendo muito tempo. Eu tava olhando, eles estavam com muita tarefa. Eu preciso eliminar a tarefa deles para que eles tenham qualidade de atendimento. Que eu chegava na segunda e falava assim, gente, vocês estão ligando, como é que tá? Ah, Paulo, tá com muita tarefa, não dá para ligar. Eu falei, mas tem que ligar, mas não dá, tem muita tarefa. Então eu vou tirar a tarefa. Só que se eu tirar lead, eu tiro a tarefa e tiro a oportunidade. Aí é ruim. Então eu precisava só tirar a tarefa. Daí eu peguei todos os fechamentos desse ano, todos, um por um. Coloquei que hora esse lead chegou, então eu sei qual que o lead que chega durante o dia fecha mais do que o que chega à noite. Eu sei que o lead que chega durante a semana fecha mais do que o final de semana. Eu sei que ele fecha dentro, a maioria fecha dentro de 15 dias. Eu sei que a gente precisa de X leads para fechar uma venda. E aí eu sei por vendedor. Porque, por exemplo, o Mesac, como ele tem esse perfil mais aberto, de conversar, de ser amigo, ele precisa de menos leads para fechar. Ele, a Cassiana, eles precisam de menos leads. Então, são melhores? Não, são perfis, né? Então, eu sei quantos leads o vendedor precisa para fechar. Por que isso é importante? A meta deles é 15 vendas. Se ele precisa de 10 para fechar, eu sei quantos leads ele precisa naquele mês. Isso me ajuda a bater meta. Então, entender os números é importante para evitar esforço e para conseguir atingir, de fato, as metas ali, né? Claro que tem meses que os leads vêm uma bosta, tem dias que os leads vêm uma porcaria. Ah, ontem o Gustavo reclamou que 60% dos leads dele eram com o telefone errado. Dá para ele bater meta assim? Puta, é difícil, né? Mas aí a gente melhora no dia seguinte. Então, entender esses números é importante. Tenham números no processo de venda de vocês. Isso é importantíssimo. Até facilita para saber o investimento, né? Facilita para saber o custo, por quanto eu posso vender aquilo. Às vezes, os leads, nossa, a maioria são de Google. É Google Ads, a maioria é Google Ads. Aí, às vezes, eles vendem mais para a gente do que para o cliente. Isso é praxe, né? Porque no lugar dele convencer o cliente a pagar mais caro, ele quer convencer a gente a dar desconto. É todo lugar. E às vezes eles me Paulo, eu preciso dar um desconto para esse cliente, eu consigo? Eu não consigo. Por que eu sei que eu não consigo? Porque eu sei quanto está me custando aquele cliente esse mês. Eu sei quanto eu estou gastando, eu sei qual está o meu CAC. Não sei se todo mundo sabe o que é CAC, é o custo de aquisição de clientes. Então eu sei quanto me custa ter aquele cliente. Sabendo quanto me custa ter aquele cliente, eu sei por quanto eu posso vender para ele. Puta, eu estou num mês ótimo, meu CAC está R$50. Aí é mais fácil. Aí eu consigo dar, se o meu CAC padrão é 200, eu tenho 150 de margem que eu consigo negociar com esse cliente aí. E eu não sei quantos de vocês sabem o CAC aqui, mas eu acredito que a maioria não controla esse número. Porque, é do marketing digital, tá? Não é só do marketing digital, é de todo o negócio. Porque você faz tráfego pago, Danilo? Você faz? Então, mas quando você não fazia, você ainda tinha um CAC. Eu não tinha o número do CAC na meta lá, mas você tinha um CAC. Porque, sei lá, você investe em publicidade, em panfletagem, realmente eu não sei. Eu compro porque é bom, não porque eu vejo publicidade. Mas você investe em outros meios de publicidade que você tem menos números, né? Por exemplo, quando eu faço uma campanha no Meta Ads, eu consigo ver quanto eu gastei para X mil impressões.
No folheto eu não consigo fazer isso, né? Eu consigo saber que eu fiz 10 mil e entreguei 10 mil. Mas quantos viram, né? Só que você gastou. Então você gastou às vezes 10 mil reais e fez X clientes. Putz, você sabe o CAC deles, dá pra você calcular isso. E as pessoas às vezes não calculam. Quando você não calcula isso, às vezes você está quebrando a empresa e não está vendo. É como uma DRE. Aí, esse dia conversando com um amigo, ele falou, Paulo, a galera não faz DRE, às vezes a empresa está quebrada e não sabe ainda, né? E o CAC é a mesma coisa. Às vezes você está levando a empresa para quebrar, porque você está gastando muito para ter aquele cliente. Você está vendendo por 500 e gastando 600. Então, ter um número dos negócios é importante para o processo de vendas para saber o quanto você consegue vender, o quanto eu preciso investir para vender. Se a minha meta é vender 90 esse mês e o meu CAC é 100 reais, eu já sei o quanto eu preciso gastar para conseguir atingir aquilo lá. Então, isso é importante para caramba e para a gente fez muita diferença. Fora isso coincidentemente aconteceu essa semana. Eu coloquei aqui ensine diariamente. Ensinar não é só curso, é ensinar mesmo. Ontem eu tava brincando, pressionando o Mesac, ele ia vir hoje, que ele convidou o Natan, né? Falei, cara, você vai fazer o pitch amanhã. Você é vendedor, você vai fazer o pitch amanhã. Não, mas como que eu faço? Falei, cara, se vira, faz, pô. Aí ele começou a ensaiar uns ali, aí eu falei uma coisa que eu vou aproveitar essa dica aqui. As pessoas desaprenderam a chamar as coisas pelo que elas são, cara. E não é só a gente, é todo mundo. E eu vou dar um exemplo. A Ananda, que é minha esposa sócia, ela é copywriter. Embora hoje só faça pra gente. Eu conheço ela há 10 anos que eu converso com ela. Eu nunca vi um erro de nunca vi um erro gramatical dela. Ela é a única pessoa que eu conheço que escreve os 4 porquês sem precisar consultar. Ela sabe qual que é qual. É a única pessoa que eu conheço. De verdade. Então eu uso só um PQ, eu uso só 2 vezes. Às vezes por vergonha de errar, põe só PQ. E eu posso falar que ela é um gênio da gramática? Eu não posso. Se eu chamar ela de gênio, eu vou chamar a Ariano Suassuna do quê, meu Deus do céu? E as pessoas criam, às vezes, chamam as coisas pelo que elas não são. As pessoas têm esse costume. Elas chamam... E foi o que eu falei pro Mesac. Falei, Mesac, ele falou, a gente registra sonho. Eu falei, não, a gente registra marca. Sonho que a gente registra é cigano. A gente registra marca. E isso é um tipo de aprendizado que a gente tem que ter. E isso vale para a próxima rodada de pitch. Porque as pessoas, às vezes, falam as coisas de um jeito tão bonito, com aquela pegada do marketing digital que trouxe isso, né? Ah, você tem que falar o que você oferece, o valor. Não, você tem que falar o que você faz, pô. Você pode falar o que você gera, desde que isso deixe claro o que você faz, né? Então, as pessoas perderam esse costume. Então, ensinar diariamente é isso, não é um curso. É ensinar, é dar dica mesmo. É estar junto. A gente veio para o Full agora, mas uma coisa que eu sempre gostei é dessa proposta de estar todo mundo junto. Porque às vezes eu ouço a ligação, ele, putz, isso que ele falou não está bem adequado, acho que poderia falar de um outro jeito. Então, ensinar diariamente é isso. E a Zenit tem uma cultura de treinar. A gente sempre fez muito treinamento com a equipe, assim. A maioria era de vendas, mas treinamento no geral. E já faz uns 3 meses que a gente não faz isso. E assim, era tão comum que 3 meses é muito tempo pra gente. E essa semana, conversando com o Mesac à noite, ele falou, viu, e aqueles treinamentos, vocês não vão fazer mais? Cara, faz só 3 meses que a gente não faz. Acho que nem faz 3 meses, tá? Porque a gente tem essa cultura de treinar. E às vezes é a mesma coisa com pessoa diferente. Por exemplo, a gente já fez um processo com o Pedro de identificar o perfil comportamental. Foi da hora pra caramba. A gente já fez com outro profissional também. Porque o do Pedro foi ruim? Não, porque a gente precisava fazer. Precisava relembrar isso. Ou porque trocou a equipe, tanto que o Pedro chamou a gente para fazer agora, porque trocou uma boa parte da equipe, né? Faz tempo que a gente fez. A gente fez um treinamento de vendas com a Empreendedonas, era um grupo que existia. E logo depois a gente fez com a Daiane e a Amanda. Por que um é melhor que o outro? Não, porque são formas diferentes de pensar, né? Então a gente sempre teve essa cultura de treinar. E isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Porque as pessoas pensam diferente, as pessoas aprendem de forma diferente, elas sabem coisas diferentes, né? Eu já aprendi um monte com eles, por exemplo. Porque eu tenho essa... Sou introspectivo pra caramba, eu não gosto de falar. Se eu puder, eu sou dos bastidores. Se eu puder, eu fico trancado na minha casa, não é nem na empresa. É na minha casa, é lá que eu gosto de ficar. E eles não. O Gustavo Mesac e a Cassiana, se deixar, eles não vão para casa. Eles vivem na rua. Eles gostam de conversar, gostam de fazer amizade. E disso a gente, às vezes eu vejo, falo, o que eles fazem nisso funciona. Esses dias, a gente tem um... Se eu estourar o tempo, cadê o PC? Avisa. Já estourei, né? Eu vou finalizar rapidão. A gente tem um esquema de comissionamento de carreira na Zenit, que é chama OTE. A gente conversou esses dias. Que é um Target Earning, que é uma forma de criar uma meta
a comissão da pessoa é baseada numa meta. E aí tem umas bandeiras ali, as flags, que se a pessoa atingir a bandeira roxa, que é 150% da meta por um tempo, ele tem uma vantagem, além de ganhar mais, né? Se atingir a bandeira vermelha por muito tempo, por 3 meses, muito tempo é 3 meses, essa pessoa é mandada embora. A gente tem isso lá, foi implantado faz pouco tempo também. E eu tive uma pessoa esses dias que deu 3 bandeiras vermelhas. E aí, puta, é uma pessoa que é boa, pessoa querida. E aí, o que eu fiz? Primeiro eu pedi pra Nanda, que eu tava sem tempo. Fernanda, senta com a pessoa e entende, vê se ela tá fazendo certo. E ela tava fazendo certo. Ficar 3 meses fazendo certo não pode ser azar. É alguma coisa. É a entonação. Eu mandei um vídeo esses dias no grupo do Jeb, do cara falando umas coisas erradas, mas com força, né? E aí a pessoa acredita. Às vezes é isso. Aí até aquele vídeo eu achei pra mandar pra gente. Aí eu mandei pro Jeb porque eu achei da hora. E aí eu sentei com essa pessoa e falei, olha, faz 3 meses. A regra é demissão. Só que as pessoas não são números pra gente ali. De verdade, as pessoas não são números. E eu falo isso com tranquilidade porque eu tenho uma pessoa aqui. Se eu tivesse mentindo, ele fala, puta, o cara tá louco. As pessoas não são números. Se ela tá fazendo certo, não tá dando certo, é algum detalhe. E o que eu falei pra ela, o lance de aprender diariamente? Você presta atenção na forma que os 3 que estão voando estão fazendo. Então, a hora que você voltar pra sala hoje, não trabalha. Finge que tá trabalhando pra não ficar chato, mas fica olhando pro Mesaco que fala no telefone, pro Gustavo no telefone, pra Cassiana no telefone. Isso não é um curso, isso não é um treinamento, mas ainda assim é ensinar diariamente. Não sou eu que estou ensinando, mas é que eles têm perfis muito diferentes, os 3 que eu falei, Cassiano, Gustavo e Mesaco, são muito diferentes em tudo, só que existe um ponto em comum entre eles, que é a entonação, é a forma de falar, a segurança que passa, né? E presta atenção que você vai identificar, não vou te falar o que é. Você senta lá, fica olhando para os 3 e vê o que eles têm em comum. Você vai ver que existe um ponto em comum entre eles. E na outra semana ela estava vendendo pra caramba. Foi a que mais vendeu na semana passada, inclusive. Porque é ensinar diariamente. Então isso pra gente fez muita diferença. Bom, como eu falei, eu não queria preparar eu poderia ter assistido o vídeo do Carneiro à noite, ter anotado e repassado aqui, do Joel J, sei lá. Mas eu preferi não. Eu preferi passar o que a gente faz de fato. E fiquei feliz do Mesaco estar aqui, porque ele tá vendo que é o que a gente faz mesmo. Ele tá ali todo dia, o Mesaco tá com a gente não faz um ano ainda, né, Mesaco? E, sei lá, faz 4 meses que ele bate meta. Então ele faz pouco tempo que está lá. Ele nunca tinha trabalhado, não com vendas, mas com registro de marca, que é algo muito específico, né? E faz, talvez mais, mas 4 meses seguidos que ele cumpre meta. O que não é comum, né? Eu até comento, às vezes, que a gente treina, a gente se esforça para que o atendimento seja de excelência. Que eu garanto, isso é uma garantia, eu apostaria dinheiro, embora não tenha, que o meu pior vendedor é melhor que a maioria dos vendedores do centro. É o meu pior. Não que ele seja ruim, é assim, em números. Pode colocar nas lojas da Amanda, que eu garanto que o meu pior vendedor é melhor que a maioria de lá, porque a galera não treina, a galera não tem processo, a galera não se importa, a galera é... A maioria, né? Não é todos, né? Não é todos, não são todos. Mas a maioria é ali. Eles não vendem, eles tiram pedido, né? E aí, isso é um esforço que a gente tem aqui, de não tirar pedido. Fechou? Espero que eu tenha agregado alguma coisa para vocês. Obrigado a atenção de todos e valeu, Pedro, pelo convite. Vamos junto. Se tiverem dúvida também. Gostaram? Então, uma salva de palmas. Agora é o seguinte, ó, só para fritar você, finalzinho, perguntas. Faz o quê? Uns 2 anos? Uns 2 anos. Que eu não tenho problema de coluna. Ah, não, as cadeiras deles é... Entendeu? É. E a cadeira como que tá? Vixe, tá nos Zerada, 30. né? Zerada. Tá? Vou citar alguma coisinha que eu passei também lá em Bauru, quando eu voltei para trabalhar na IT, que eu recebi da empresa que registrou a marca da IT, a proposta de renovação. Tá? E não veio para mim, veio para o gestor veio falar comigo se valia a pena. Eram 2 marcas registradas, e uma era o da IT e a outra era uma derivação, que era uma porcaria, que eu não sei por que registraram aquela porcaria lá. Tá? E eu não tinha ideia precisa do valor daquilo. Né? Eu falei, olha, essa daqui tem que renovar, porque se alguém tomar, se alguém... Mas faz 70 anos que nós usamos ela. Tá bom, mas
Pelo que eu entendo, se você não renovar, uma hora a grana, pô. Eu estava cobrando a renovação R$ 10.000. Entendeu? E eu falei, tudo bem, mas tudo que foi feito ao longo do tempo para trás a gente pode perder, né? E acabou renovando. Acertamos, conversa vai, conversa vem. O dinheiro foi menor, tá certo? Nós acabamos renovando. E a outra marca que chamava Junite, que é a festa junina da IT, que eu não sei por que alguém registrou lá atrás. Falei, esse troço aqui não vou renovar, não. Né? E coisa interessante, que a gente não renovou, eu avisei a empresa, não tem interesse em renovar isso aqui. Alguém, querendo dar o golpe, foi e renovou aquilo, e registrou em nome deles. Depois entraram em contato com a gente, querendo cobrar um dinheiro para usar, já avisando que não podia usar, porque eles eram donos da marca e tal, não sei o quê. Aquela história toda de pressão para tirar dinheiro. E eu voltei para ele e falei assim, não, pode ficar para você. Não quero isso aqui. Oh, mas você não está entendendo. Eu não quero, pode ficar para você. Entendeu? Quer dizer, o cara acabou se ferrando, né? Porque registrou um negócio tentando dar golpe e ia comer aquilo lá. Porra. Agora, uma pergunta. A renovação que a gente fez era por 10 anos. Tá? É sempre assim? É sempre assim. Então, o processo é decênio. Tá. E aí a minha pergunta a outra pergunta é o seguinte: você só vai entrar em contato com esse cliente 10 anos depois? Eu não. Mas normalmente as pessoas fazem isso ou, Mauro, o seguinte. Vamos supor que alguém tem uma outra faculdade em outro lugar do Brasil que o nome vai ser Instituição Tarará de Ensino, do Pablo Marção. E aí ele quer registrar a IT também, porque é IT, né? E aí essa empresa pode entrar em contato com você para apresentar a oposição para a Instituição Tarará de Ensino. Não, tudo bem, mas eu digo em termos de registro propriamente da marca, você, o Zenit, vai acabar entrando em contato com esse cliente para uma renovação. A renovação você vai ter que vender para caramba nesse período todo, né? Tem que achar cliente para caramba, né? Tem que achar cliente todo dia. Só que também, Mauro, tem clientes, cara, que... Eu vou dar um exemplo do grupo... você também faz parte do Tático lá, né? Do grupo do Marcelo, da Fembec. Uhum. Cara, eles têm umas 20 marcas registradas comigo. Eles têm umas 20. Por conta da Linad. A Linad é cliente nossa. E a Linad lança campeonato de tiro todo mês, né? Você tá no... todo mês tem... Então tem clientes que lançam marca semanalmente, cara. Então, assim, esses clientes, eles são clientes de decênio daquela marca. Mas eles criam marcas, assim, a Elis, por exemplo, a Elis, a indicação do Pedro. A Elis tem um monte de marca. Eles têm um monte de marca. Então, a Marina Rui Barbosa é cliente nossa. Meu, ela tem umas 15 marcas registradas com a gente também. São a mesma marca, na verdade, é Ginger, né? Só que em classes diferentes. E aí ela se importa muito com variações. Então, tipo, GNGR, né? Seria eu tirar os Is, e o Ginger, o I e o E, tirar as vogais. Ela registrou também, e aí ela registra em todas as classes. Então, se ela tem 5 classes e tem 5 variações de marca, são 25 registros. Então, tem empresas que fazem isso. O startupeiro da vida, eles fazem marca o tempo inteiro, né? Então, a gente tem essa recompra, a gente tem uma taxa muito boa de recompra por conta de novas marcas. Mas, para além disso, o número de novas marcas semanalmente é absurdo. É absurdo. Assim, é 25, 35 mil novas marcas registradas por mês. É um número muito grande. Até 2020 a gente era, acho que o 14º ou 15º maior escritório de TI do Brasil. Quanto mais classes abranger a marca, mais caro fica ou o valor é o mesmo? Que cada classe é um registro, né? Então, se a gente pensar... O caso da Marina mesmo, vamos usar o exemplo Então, eu posso dela. dizer para você que esses 10 mil que o cara falou não é um negócio caro. É caro. Porque... Eu digo, educação é uma classe só. Não, mas não é uma classe só. Daí tem um caminhão de... então tem umas não seja 20 caro mesmo. troços. Não. É uma lista grande. Não, mas se for uma lista, é uma classe só. O que são classes diferentes? Por exemplo, da Marina, ela tem um comércio, ela tem uma loja, né? Então é classe 35. Fora isso, ela tem a marca de roupa dela. Então é vestuário, chapelaria, calçados, classe 25. Veja, vestuário, calçado e chapelaria, os três são 25. Fora isso, ela tem bolsas da Ginger, é classe 18. Aí ela lançou velas aromáticas da Ginger, com cheirinho de gengibre lá, é classe 3. Aí ela lançou... ela lança as coisas, ela lança as coisas. Então ela registra muito. Se a gente pegar... Cada classe ela engloba uma série de coisas.
Se a gente pegar, por exemplo, a classe 41, ela vai pegar a parte de ensino, workshop, evento, vai pegar ensino da faculdade ao curso técnico. Então, às vezes, é uma classe só mesmo. A maior... Hã? Ah, é verdade. Fibonacci tem 3 classes. Então, algumas atividades o NPI faz isso, que ela divide em muitas coisas. Mas a maioria é uma ou duas classes. A maioria é uma ou duas classes. Grande maioria. A gente tem faculdades ali que são 2 classes porque tem tecnologia incluso. Então, eles desenvolvem, por exemplo, a plataforma também é deles. Tipo a Hotmart. Aí é 2 classes. Então, cara, obrigado. É legal esse tema das classes, porque às vezes você ouviu ele falando 2.590? 2.590 e 85 centavos o processo todo, mas a gente faz particionado, né? Então, assim, uma coisa que a gente mudou faz pouco tempo também, que é para atender pequenos e médios empreendedores, que a maior parte dos nossos clientes são pequenos e médios, né? Então, aí, esses 2.500 você pegou de outra época, sempre é do Urbytes, é grande. É 990 no início do processo e 1.685 centavos no final. E o final é daqui a 1 ano e meio. Então a pessoa paga em 24 vezes no cartão na prática, né? Pega esses 990, parcela em 12, chega no final os 1.600, parcela em 12. Vai somar os 2.590. Porque tem um caso aqui da moça que é do Jeb Trainee, a Valéria, ela fabrica e comercializa, é 2 classes. Então se ela registrar na fábrica como fábrica e não, eu não tenho dinheiro para registrar como comércio, alguém pode registrar como comércio. E acontece. No caso da Marina mesmo, ela tá gravando, mas no caso dela mesmo... Eu ponho um pi... tem uma classe, eu não lembro do que é. Eu, sinceramente, eu não lembro do que é. Mas é alguma coisa que ela não faz, assim, não fazia. E no começo, não foi nem eu que atendi ela. Falou, Luiz, depois eu passei a atender, eu falei, me explica tudo o que você vai fazer. Porque para ela o problema é dinheiro, né? Me explica tudo para separar as classes. E tem alguma coisa que eu realmente não me lembro o que é, que ela não falou. E aí chegou ano passado, ela resolveu fazer. E aí, é a marca de muita exposição, né? Matriz global, então é muita exposição. E aí alguém registrou. E aí ela não pode fazer. Então, isso é um perigo mesmo. Você tinha levantado a mão, Du? Tinha umas 3, 4 aqui, né? Bom dia, Júnior. Foi pertinho, só por pertinho. Não acerta esse negócio, cara. Bom, você apresentando aí, você mostrou de pessoas, processos e ferramentas, né? Foi uma apresentação muito rica nesses 3 pontos. Acho que um ponto que seria legal de saber, é muito esquisito isso, cara. Não, pode baixar aqui, ele está distanciando. Qual que é a... Eu gostaria de saber qual é, que é a sua estratégia de escala. Como que você desenha para crescer? Se você mira isso de forma linear, exponencial, e por quê? Cara, pra gente ali, fica muito preso em pessoas para escalar, né? Porque eles têm um limite de pessoas que eles conseguem atender. Ponto, é isso. Se eu consigo gerar leads infinitos. É um meio de escala para produtos digitais, né? Aumentar a quantidade de lead. Se eu fizer isso, eu preciso aumentar a quantidade de pessoas. Ponto. Por quê? Para que a gente atenda e entregue com qualidade, eu tenho um número máximo. Eu consigo atender ali 10, 15 pessoas no dia, apertadíssimo. Por quê? Por conta da cadência de retorno nosso. Você veja, eu falo com o cara no dia 1, no dia 2, no dia 4, no dia 11 e no dia 18. Eu faço 5 contatos com ele. Se eu atender 10 por dia, quando eu chegar no dia 11, meu amigo, eu tenho 200 para atender. Porque acumula, né? Quando eu chegar... O cara que eu atendi no dia 2, no dia 1, eu vou atender no dia 2. Então eu atendi 10 no dia 1. Se eu atender mais 10 no dia 2, eu tenho que retornar para os outros 10, são 20. No dia 4, já são 40. Então, para a gente escalar, depende muito de pessoas. Então, qual que é a ideia nossa? É nivelar primeiro, né? É para que a equipe esteja nivelada no sentido de cumprindo tudo a mesma meta, tá tudo certinho, porque a minha escala depende de pessoas. Que lead é ilimitado. Se eu quiser gerar 200 leads hoje, eu gero 200 leads hoje. Porque a Google Ads não tem fim, né? Como eu falei, são 30, 25, 35 mil novas marcas registradas por mês. Isso depositadas, né? Fora os que só cotaram. Então, é ilimitado. Se eu quero gerar 200 leads hoje, eu vou gerar 200 leads hoje. É só aumentar o orçamento. Então, a minha estratégia, primeiro, é pessoas estarem certas para eu poder aumentar o número de pessoas mesmo. E o processo em si é o mesmo, né? Ou a forma de vender vai ser a mesma, é mesmo, tudo igual. Só que eu preciso que tudo seja aplicado igual primeiro. A ideia nossa é essa. Certo. Última.
Pra gente não estourar muito, né? O tempo. Mesac não vai. Não, mas vai fazer pergunta que vocês combinaram, hein? Ó. Não é uma pergunta, a primeira vez que eu vou ponderar uma coisa que tudo que o Paulo explicou sobre como Puxa saco de vida tem em todo lugar, né? Não, mas é uma verdade. Mas é a verdade, porque eu já trabalhei desde os 18 anos, trabalhei só com parte de vendas, ramo de vendas, desde terreno, desde cardápio, marketing digital, tudo que em parte de vendas, mas eu nunca tive um preparo para poder vender. Simplesmente colocava eu atrás de um balcão, um papel para você ler, aprender, e você, taca de pau, vai vender. Eles nunca deram um suporte. Então é só ressaltar que o que eu aprendi na Zenith foi, além de ter as mentorias, os treinamentos, a parte de os network com as pessoas envolvidas da empresa, isso facilitou para o meu aprendizado para a parte de vendas. Então, para tirar de lição do que ele falou, fazer sim na empresa de vocês, porque é um ganho a mais para vocês desenvolver e ter uma equipe excelente de vendas aí, porque de fato foi a melhor empresa que eu trabalhei de vendas hoje, desde do patrão até os funcionários e toda a gestão. Puxa saco, é uma bosta. Tá filmando, hein? Ele... Que? Pessoal, vou ser breve para não delongar. Eu não conhecia a Zenith e lá na empresa eu sou funcionária, não sou proprietária. Os donos nunca tinham se preocupado com esse negócio de registro de marcas. A gente recebia muito e-mail de fora da cidade, de empresas que registram marcas, falando sobre o assunto, mas nunca se preocuparam com isso. Quando eu cheguei aqui no GEB, conheci a Zenith e falei, preciso conversar com esses meninos, preciso entender isso aí para trazer lá para dentro da empresa, entender o que mudaria para a gente. Meu primeiro contato foi com o Mesac, passei para ele as informações que ele precisava e a nossa marca estava registrada por outra pessoa. Ele registrou no ano passado, né, Mesac? Acho que em junho do ano passado. E aí eu falei, caraca, fiquei muito revoltada, sabemos quem foi, né? Inclusive é um empresário aqui da cidade. E falei, corremos e a gente registrou nossa marca, a gente tem 3 categorias lá com eles. Hoje a gente tem uma reunião após o GEB, a gente vai registrar uma outra marca da empresa. Agora, é uma marca que a gente está começando a trabalhar, mas a gente já aprendeu que a gente precisa registrar. Então, às vezes, a gente é um comércio... a empresa Fibranetcom é uma empresa daqui de Botucatu, tem 10 anos em Botucatu. Outra pessoa que também é um comércio local de Botucatu, às vezes a gente fala, nosso vizinho, a gente tem que promover o comércio legal, mas às vezes essa própria pessoa está nos apunhalando. Então, que fique de alerta para vocês, vai atrás, faz. A gente vai pagar só quando der certo, praticamente a causa ganha para nós, né? A gente, como ele entrou, a gente tem toda aquela questão de provar, né? Mas a gente tem uma empresa com o logo. Ele criou até um logo, gente. Ele criou até um logo para registrar a nossa marca. Então, assim, foi doeu no coração da gente, né? Mas serviu de alerta, serviu de lição. E agora tudo que a gente está fazendo, eu já mando para o Mesac. Mesac, veio para mim que a gente precisa registrar isso aí. Isso aí. É muito simples, gente. Olha para a marca, ela tá sem um R de registrado. Não, a gente pensa que é só na maldade, né? Às vezes não é nem na maldade. Teve outra pessoa do GEB essa semana que teve que registrar a marca antes. Às vezes não é nem na maldade. No caso desse foi. Mas às vezes nem é na maldade. Coincidências, né? Eu acho que até é importante vocês saberem. O Chácara Restaurante, porque ela falou que já... Ela vai falar no grupo. O Chácara Restaurante foi ser registrado, chegou lá. Um camarada eu não ia dar nome, não. Falou assim, não registrou. Foi lá e registrou, vai ter que trocar para a Estância Santo Antônio, o nome do restaurante. Fachada, tudo jogado no lixo. Passei por uma situação, rapidinho, pitoresca, há muitos anos atrás, lá em Bauru. Eu estava numa rua, tem uma praça grande nessa rua, e tinha um comando da Polícia Militar. Eu entrei no comando, a polícia falou, documento do carro. Entreguei os documentos, naquele tempo antigo que tinha um monte de documento na carteirinha, aí entregou e tal, falou, você é irmão do Flávio? Eu falei, sou. Cara, seu irmão é bom de conversa, hein? Eu falei, por quê? Porra, num comando ele me vendeu um terreno, caramba. Aí dei a volta na praça, assim, do outro lado da praça tinha o comando também. Eles estavam, porque a praça ela tinha 2 entradas. Então,
tinha do outro lado, no final da praça, vamos dizer assim, porque tinha uma entrada que não passava por esse primeiro aqui. Lá do outro lado, o cara falou, documento do carro. Eu falei, pô, mas seu colega já me pediu lá atrás, eu tô vindo de lá, caramba. Interessa, dá o documento do carro. Eu falei, pô, meu, cara, tinha aquele monte de papel que você tinha que tirar da carteirinha, e você tem que tirar, ele não punha a mão. Pô, tá bom, aí entreguei o documento para ele, ele falou, você tem que tirar. Aí o outro polícia lá de trás viu, né? Falou, eu já falei com ele, é irmão do Flávio. O cara falou, você é irmão do Flávio? Eu falei, sou. Pô, meu, teu irmão é bom de conversa, hein? Vendeu um terreno para mim no meio do comando. Lembrei dele, agora que ele falou. Precisa tomar cuidado, você vacilou e tá vendendo, meu. Não, o Isaac não empurra a venda, ele só abre os olhos. Só rola pro gol. Gente, vocês acham que esse assunto é um assunto sério? Foi legal ter trazido atenção aí a parte comercial e a parte de registro de marca? Então, daqui para frente, não tem o que a gente fazer. O alerta foi dado, tanto na parte comercial, né? Você precisa de uma estrutura comercial, então procure ajuda. O parceiro do GEB, ele não está só vendendo registro de marca. Você pode trocar uma ideia, marcar um B2B e falar, cara, me dá uma dica para minha equipe. Tá aí, é para a gente se ajudar mutuamente também. Tá? E se você não tem a marca registrada, você já sabe aí que tem um monte de... Né? Essa semana mesmo, passei na frente de um comércio, conheço o dono, vi que mudou o nome. Aí falei, eu vou fazer questão depois de ir lá. Daí eu cheguei lá, ele falou, você não acredita, teve um cliente meu, cliente de anos, simplesmente vindo aqui, de alguma maneira ele descobriu. Eu falei, que maneira que ele descobriu? Consulta para mim aí, não tem registrado. O cliente registrou a marca e aí, de repente, recebeu a notificação que tinha que parar de usar a marca. Daí ele falou, mas quem que registrou? Foi consultar, falou, pô, o meu cliente fez isso. Isso é uma prática muito comum, tá? Tem gente do teu lado lá que pode sacanear. E aí tudo que você construiu é perdido numa... Imagina trocar uma fachada de 50 mil. 100 mil. Cartão, site, trocar tudo. Aí o molho, como diz meu pai, é mais caro, fica mais caro que o frango, né? Agora, quando você comentou isso, eu lembrei de um vídeo que você acabou de fazer recentemente, você falou sobre essa questão de alguém que ela quer fazer isso como uma forma de lesar alguém, sendo que você já tinha a marca, tudo, e a pessoa vai lá e tenta se apropriar disso para poder fazer isso de uma forma de monetizar financeiramente para extorquir a outra empresa. Nesse caso, se pelo menos a pessoa registrou, já existe a empresa, registrou, você falou, não vai dar certo, não pode, como fica? Na verdade, um dos requisitos que a Lei 9279 estabelece para registrar a marca é exercer ela licitamente, né? Então, por exemplo, se eu tentar registrar hoje FibraNetCom, né? Eu não consigo. Pode ser até que o NPI defira, porque ele muitas vezes não verifica isso. Mas a lei veda, porque eu não exerço a marca licitamente, né? Aí eu estou só criando uma reserva de mercado para extorquir ou mesmo para estorvar, sei lá. Então, eu não posso, a lei me proíbe isso, mas o NPI não avalia. Então, pode ser que o processo seja deferido. E aí vai passar, provavelmente, no que a Thalita vai passar ali, que existem alguns momentos processuais em que você pode requerer a anterioridade daquilo. Um desses momentos é em sede de oposição, que 60 dias tem um prazo específico, ou 6 meses depois que o processo for deferido. Perdeu esses prazos, não tem o que fazer? Se a pessoa continua sem exercer a marca, dá para pedir caducidade ainda. Então, a teoria não pode, mas na prática, as pessoas às vezes... Cara, pensa o seguinte, é que eu tenho um provedor na internet é muito mais difícil. A gente pensar numa loja, num comércio, classe 35, eu abro uma loja no local web, eu gasto R$20 por mês, posso nem vender nada, mas tá lá, eu tô usando. Então aí dificilmente a pessoa tira a marca de mim daí. Tem empresário, depois que eu entrei aí com vocês, a gente ficou sabendo, começa a conhecer mais. Tem lojas muito antigas aqui em Botucatu. Tem lojas, marcas aqui, eu não vou citar o nome para não expor, mas tem ramos aqui antigos, empresas de 30 anos, famosas em Botucatu, que ela paga para uma pessoa, porque a pessoa registrou o nome e ela não pode exercer o nome dela, e ela paga um valor mensal, porque tem gente que faz isso na maldade, né? Ai, Pedro. Ele que tá falando. E aí a pessoa recebe... foi uma extorsão, né? Eles pagam mensalmente lá para ter o nome. Eu teria mudado, né? Mas a pessoa continuou, e tudo bem, vai de cada um. É porque é muitos anos de história, é triste, é sofrido. Eu não sou, que nem eu falei para vocês, eu não sou proprietária. Hoje, para quem não sabe, eu sou a gerente da empresa.
né? Mas eu tenho aquilo ali como meu, né? Eu passo mais tempo lá do que na minha casa, muitas vezes, né? Então eu trato a empresa como minha. E aquilo me doeu muito quando eu fiquei sabendo. Eu fiquei extremamente revoltada, assim. Eu acho que eu fiquei mais que os donos até. Porque foi muita safadeza, muita... Mas tá tudo certo agora. A gente tá aí com a Zenit. Galera, nós vamos encerrar então, tá bom? Paulão, obrigado mais uma vez. Uma salva de palmas finais aqui pro Paulão. Obrigado, viu? Tá muito legal. Curti pra caramba. Esse assunto que dá pano pra manga. Quando a gente caminha um pouco mais a reunião, é porque deu pano pra manga, é legal, foi um assunto bom. Grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Valeu!